Dia 78, 1 Reis, capítulo 18 ao capítulo 21. No capítulo 18, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá se apresentar a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Nessa época, Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, e Obadias, responsável pelo palácio, escondeu 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e lhe providenciou comida e água. O rei Acabe chama Obadias para procurar capim para os animais. Cada um vá para um lado, pois a seca era grande e a falta de alimento também. Elias então encontra com Obadias e disse que era para ele informar ao rei Acabe que ele estava ali. Então Obadias passou a informação para Acabe. Elias fala com o rei Acabe para convocar todo o povo de Israel e reunir os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias propõe que tragam 2 novilhos. Um eles apresentariam a Baal e o outro Elias apresentaria a Deus. Eles colocariam lenha, mas não deveriam acender fogo. Então, se invocassem Baal e Baal respondesse com fogo, esse seria o Deus de verdade. Mas se nada acontecesse e Elias clamasse a Deus e esse respondesse com fogo, então o Deus de Elias seria o verdadeiro Deus. E assim fizeram. Começaram com os de Baal, pois estavam em maior número. Eles gritavam, dançavam e Elias zombava. Gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então gritaram mais alto e se feriram com espadas e lanças, mas nada acontecia. Passaram o dia todo e nada ocorreu. Então Elias reparou o altar que estava em ruínas, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, construiu um altar com as pedras, cavou uma valeta ao redor do altar, arrumou a lenha, preparou o novilho e mandou derramar água sobre a lenha e o holocausto. Encheram de água 3 vezes, e ele clama a Deus para que o povo veja verdadeiramente que o Senhor é Deus. Então o fogo caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e secou totalmente a água da valeta. Visto isso, todos declararam: o Senhor é Deus. Então Elias mata todos os profetas de Baal. Elias manda seu servo olhar na direção do mar, que nada viu, até que foi pela 7ª vez e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias manda ele dizer a Acabe para ajeitar seu carro e ir embora antes que a chuva pegasse ele. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. No capítulo 19, Jezabel ficou sabendo do que ocorreu e mandou falar com Elias que amanhã a essa hora ela mataria ele. Elias com medo foge e clama a Deus pedindo que ele tirasse a sua vida. Ele dorme debaixo da árvore, mas o anjo toca nele e manda ele levantar e comer, pois a viagem seria longa. Ele come o pão e bebe a água, mas deita de novo. O anjo diz novamente e ele come e bebe, e fortalecido com aquele alimento viajou 40 dias e 40 noites e chegou em Horebe, o monte de Deus. Lá ele tem um encontro com Deus, que manda ele ungir Azael como rei da Síria, Jeú rei de Israel e Eliseu como profeta que irá lhe suceder. Jeú matará os que escapar de Azael e Eliseu matará os que escapar de Jeú. E Deus diz que fez sobrar 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Elias lança a capa sobre Eliseu e ele acompanha Elias. No capítulo 20, Ben-Hadad procura a guerra contra Acabe. O Senhor disse que entregaria o exército nas mãos de Acabe. Então ele ataca os arameus que fogem dos israelitas. Inclusive Ben-Hadad fugiu, mas o rei de Israel destruiu os cavalos e os carros de guerra dos arameus. O profeta disse ao rei de Israel para fortalecer sua posição, pois o rei da Síria iria atacar ele de novo na primavera. Eles atacam novamente na primavera, pois diziam que o Deus de Israel era de montanhas e não de vales. E quando atacaram Israel, perderam novamente. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos arameus. O restante foge para Afec, porém o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad vai a Acabe com panos de saco lhe pedindo misericórdia, e então fizeram um acordo, e Acabe deixou Ben-Hadad ir. O profeta diz a Acabe que ele deveria ter matado Ben-Hadad. Como não fez, será a vida de Acabe pela deles e o povo de Acabe pelo deles. No capítulo 21, Acabe deseja a vinha de Nabote, que ficava ao lado do seu palácio. Diz que pagaria o valor que ele quisesse, mas Nabote disse que foi herança de seus pais e não venderia. Ele conta a Jezabel que bolou um plano. O plano era colocar Nabote em um local de destaque, decretar jejum durante o dia e arrumariam 2 testemunhas para dizer que Nabote amaldiçoou Deus e o rei. Assim fizeram e apedrejaram Nabote até a morte. Logo após, Jezabel manda Acabe levantar e tomar posse da vinha de Nabote, pois ele já era morto, e assim ele fez. O Senhor manda Elias dizer que por causa do que ele fez com Nabote, que os cães lamberão o sangue dele, e Deus fará como fez com a família de Jeroboão. Acabe rasga suas vestes, se vestiu com pano de saco e jejuou. Tendo visto Deus isso, ele disse que não traria mais desgraça sobre o reino de Acabe, mas sim durante o reinado do seu filho. Se você gostou desse capítulo, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima!